Para quem não sabe, o Michael Dias de Jesus, né, é um querido amigo. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né, na docência. Ele é graduado em Geografia pela FASP, melhor dizendo, em 2015. Pós-graduado pelo Instituto Federal em Docência do Ensino Superior. Ele é professor na rede estadual, né, integrante do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas do Instituto Federal, estudante de Relações Étnico-Raciais, e os estudos dele trabalham racismo institucional nas escolas, aprendizagem das crianças negras na educação básica, descolonização do currículo, formação de professores como agentes de combate ao racismo, de acordo com a Lei 11.645 de 2008, que alterou a Lei 10.639 de 2003. E atualmente, até um dos motivos dele estar aqui conosco, né? Ele desenvolve um estudo reflexivo sobre a formação de professores e ele se baseia na obra Quarto do Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Michael, muito obrigado. E gostaria de saber, até para a gente começar o nosso papo, antes de entrarmos na parte formal, para quem não sabe, quem foi Carolina de Jesus? Boa noite, quem está chegando, quem está acompanhando. Começar uma live falando de Carolina de Jesus é importante. Acho que o Brasil precisa, de fato, conhecer essa mulher. E Carolina de Jesus foi mãe, mulher negra, escritora, poeta, favelada, como ela mesma se intitulava, e que se e que ia catar papel para sustentar os seus 3 filhos. Carolina viveu com os seus filhos boa parte aqui em São Paulo, na favela do Canindé, e através dos papéis que Carolina achava no lixo, Carolina de Jesus tinha a possibilidade de escrever. Carolina de Jesus hoje é a mulher negra que mais vendeu livro no mundo. Quando o Quarto de Despejo é lançado em 1960, a Carolina de Jesus ela fica por muitos e muitos meses sendo a mais vendida do país. É tanto que ela ficou aqui na frente de Jorge Amado, na frente do Sartre, desse pessoal todo aí, e ninguém batia a Carolina. A Carolina ela chegou a vender 10 mil livros por semana. É engraçado que 3 meses depois que o livro foi lançado, o livro ele já estava na sua terceira edição, porque foi um boom. Porque o livro conta a história da favela, o que é ser uma mulher negra numa sociedade racista, numa sociedade machista. Carolina também discute questões políticas dentro do seu livro, inclusive tem uma frase dela que é marcante, que ela diz que o Brasil deveria ser dirigido por quem passa fome, porque a fome é professora. Então, assim, se nós quisermos compreendermos o que é essa sociedade estruturada a partir de gênero, de raça, de classe, o livro da Carolina ele é fundamental, porque eu costumo dizer que Carolina ela é uma escritora completa, porque ela consegue fazer várias análises de diversos pontos. Ela não, ela, por exemplo, ela faz análise geográfica de São Paulo, que ela diz que se São Paulo fosse uma casa, a favela era o quarto de despejo. E aí ela faz análise sociológica, análise política, e ela vai fazendo várias e várias análises filosóficas. E no meio do livro dela, ela também escreve algumas poesias, deixa algumas revoltas, algumas angústias. Então, assim, para compreender sociedade brasileira, Carolina de Jesus, penso eu, que é um dos livros fundamentais, no caso, Quarto de Despejo. É claro que é notória a sua identidade com essa autora, né? E notório também que a conexão que você faz com essa autora me parece que é um dos instintos, vou chamar assim, para aquilo que você decidiu pesquisar e avançar na sua área acadêmica. É por aí, né? É, eu discuto formação de professores.
e aí a luz dá 11.645. E eu acabei de finalizar um texto, uma pós-graduação pelo Instituto Federal em Docência do Ensino Superior, em que eu trago essa obra quarto de despejo, perdão, justamente para a gente pensar essa formação de professores. Porque a gente precisa compreender que a escola ela não é um espaço neutro. E aí você tem diversos autores que vão dizer isso, o Saviani, o Libânio, enfim. E aí, essa formação de professores, na minha pesquisa, eu digo que ela precisa passar por determinadas categorias, como, por exemplo, a gente, enquanto professor, precisa romper com o senso de que todos os alunos são iguais, de que todos os alunos, quando entram dentro de uma sala de aula, eles se tornam uniforme. E aí, quando você lê o livro da Carolina de Jesus, e eu fiz essa junção no meu trabalho, você percebe que não. Como é que eu vou falar que o filho da Carolina, ou a filha, a Vera, por exemplo, é igual uma criança que a mãe não precisava carregar lata d'água, que a mãe não era xingada no meio da rua, que a mãe falava que quando ela achava carne com osso, ela tirava essas carnes, depois ela guardava os ossos e no outro dia fazia uma sopa. Veja, não são todas as crianças que passam por esse processo. Então, a minha pesquisa com Carolina de Jesus vai justamente nesse sentido, para que nós, professores, compreendamos que os alunos eles não são todos iguais, que a escola ela sim tem o caráter político, e que se a educação ela também pode ser um processo de emancipação, se nós não tomarmos cuidado, ela também vira um processo de alienação. E aí eu vou juntando essas categorias para mostrar, olha, se você quer ser um professor, não tem como você ser professor e não ter o que o Paulo Freire vai chamar de humanismo. É importante que tenhamos esse processo humano. Por quê? O professor, ele lida com vida, com seres. O aluno, ele não é estático. O aluno, ele está ali dentro da sala de aula como corpo, como um agente. E aí, a Carolina de Jesus me trouxe esse suporte dentro da filosofia progressista, porque no meu trabalho eu também faço uma crítica ao modelo de escola que nós estamos construindo. E aí o Libânio ele fala que o Brasil há 50 anos mais ou menos intensificou um modelo de escola neoliberal. Então a Carolina de Jesus ela também me ajuda a romper com esse processo de escola liberal, pensando numa escola progressista. Na sua fala, fica evidente que os contextos são tão mais importantes, até por você ressaltar o Libânio, o Saviano, os contextos são tão ou mais importantes do que o conteúdo em si, né? E nesse sentido, até é interessante você comentar isso, porque quando a gente pega a BNCC ela tem uma inovação, e até validando parte da LDB, ela está trabalhando nos últimos tempos, né? Está validando, melhor dizendo, a ideia de trabalhar por competências e por habilidades, né? Agora, e isso para a educação é um passo muito interessante, né? A gente sai daquele conhecimento enciclopédico, daquele conhecimento estanque, para um conhecimento que demanda a reflexão, que demanda o indivíduo ser incitado a conhecer as suas capacidades, né? A se expor e a conhecer a sua sociedade e sua relação. Então, antes até da gente entrar no tema-chave, que é a questão da formação dos professores antirracistas, me parece que se a questão dos contextos me parece algo importante na sua caminhada, portanto, um dos contextos essenciais para lidar com o nosso contexto, São Paulo / Brasil, São Paulo, metrópole, é um elemento que me parece chave, que é chamado desigualdade. E me parece que, até por você buscar a Carolina, me parece que a questão racial talvez entre nesse contexto de desigualdade. É por aí o começo da nossa conversa? Na minha pesquisa, eu deixo muito evidente que a gente precisa compreender que o aluno que está dentro da escola é o mesmo aluno
que está fora também, porque a gente tem a compreensão de escola como aquele espaço democrático, aquele espaço acolhedor, e aí a gente cria um outro mundo. Não que não seja, mas a gente precisa colocar uns pingos nos i. Então, quando esse aluno ele vem na escola, ele também traz a sua bagagem. Não dá para você negar esse aluno enquanto ser, enquanto criança, enquanto agente, enquanto, por exemplo, um aluno que tem dificuldades com alimentação, enquanto um aluno que vem sofrendo um histórico de violência. Então, assim, são todos esses processos que o livro da Carolina de Jesus, ele demonstra para a gente. Igual você falou das questões das desigualdades. As desigualdades, elas estão presentes na escola. E o sacristão, ele vai dizer isso. Olha, nós só vamos conseguir avançar enquanto educação quando a escola reconhecer as desigualdades. Porque como é que você combate as desigualdades se você não reconhece? Então a gente precisa repensar também o nosso modelo de sala de aula. Começar a pensar, como você mesmo trouxe, a questão das competências e habilidades a partir dessa realidade que o aluno está inserido. E aí, quando você traz essa realidade, você propõe um outro tipo de escola. Porque não vai ser mais só aquela escola da enciclopédia, a escola que o Paulo Freire vai chamar de educação bancária. Vai ser a escola da crítica, vai ser a escola em que o aluno ele vai trazer a sua realidade para dentro da sala de aula. Vai ser a escola que vai ouvir as mulheres negras que está num bairro de periferia, como, por exemplo, aqui na Brasilândia, que a maioria das pessoas que residem são negras. Então, é esse processo que a gente precisa fazer na escola. E é isso que o livro da Carolina de Jesus fortalece, pensando em formação de professores. Mas é um trabalho que, mesmo eu não discutindo a questão da formação antirracista nessa monografia, mas eu faço questão de enfatizar que essa formação de professores, ela vai advir de uma mulher negra, de uma mulher que não teve acesso à educação, e aí, depois dessas discussões, aí sim eu começo, de fato, a discutir a questão da formação de professores. Eu sei que a gente tem uma pauta bem determinada, né? Mas, se me permite, a sua fala é tão rica que me incita a fazer uma nota de rodapé e, obviamente, com a sua concordância, tá? Não sei se todos sabem, que estão assistindo a gente agora, mas as áreas do conhecimento, né, a educação foi organizada, sobretudo nos períodos anteriores, por conta de quem detinha o poder. E quem detinha o poder no Brasil, assim como boa parte no planeta, né, são muito conectado ao poder econômico, Sim. né? E eu acho que isso não é nenhuma novidade para quem está nos assistindo aqui. Nesse sentido, nós temos uma relativa mudança de paradigma que tem a ver com a Constituição de 88, né? A Constituição Cidadã de 88. E na Constituição Cidadã de 88, ela dá uma série de recursos e possibilidades para que a área da educação caminhe no sentido que, se você está falando de uma Constituição Cidadã, você tem a perspectiva que o indivíduo se torne um ente que tenha domínio daquilo que envolve o espaço em que ele vive, portanto, a sociedade, portanto, o bairro, a cidade, o país e assim por diante. E aí, dando justamente o ponto-chave do que estamos trazendo aqui, esse processo da Constituição de 88 e a construção dos documentos que vão parametrizar todo o processo da redemocratização do Brasil são decorrentes do pós-88, entrada dos anos 90. Então, assim, para ter uma referência, em 96 nós temos o Currículo do Estado de São Paulo, por exemplo, que vai trazer, por exemplo, algumas discussões que ajudam por exemplo, né, estou trazendo o Estado de São Paulo, que é parte do nosso nossa área de conhecimento, que vai refletir sobre a educação para que o indivíduo se reflita sobre questões que envolvem o seu cotidiano. Então, assim, para os desavisados, a minha querida geografia, a minha querida história, elas não correm mais no sentido de ser um ensino
propriamente ligado a uma enciclopédia criada por um poder de um grupo, mas sim no sentido que você possa desconstruir algumas ideias que criam um jeito vertical de lidar com a sociedade para uma perspectiva horizontal. O que eu quero dizer com isso, para ser muito prático e dar a palavra para o Michael, que é a nossa importância aqui nessa tarde. Eu quero dizer que hoje a história ela trabalha com a possibilidade de encontrar novos elementos para reconstituir a história e trazer novas perspectivas de compreensão dessa sociedade. Por exemplo, eu não quero mais conhecer a sociedade contemporânea tendo como marco a comemoração do orgulho negro no dia 13 de maio. Por quê? Porque com isso eu estaria enaltecendo esse poder anterior, né, para com esse grupo que tem uma série de ser atendido diferentemente pela sociedade. Então, por exemplo, é a própria sociedade organizada que vai identificar aqui uma data para deixar claro as lutas o dia 20 de novembro. Só para dar um exemplo bem básico. E na geografia não é diferente isso, né? Até porque estão conectadas, que o indivíduo vai encontrar informações no seu cotidiano, informações nas relações que ele vive cotidianamente, para dar conta de explicar, de ter um raciocínio geográfico, por exemplo, sobre as coisas à sua volta, desde o ônibus ao preço do petróleo. Né? Então, esse caminhar, que definitivamente não quero me estender, porque não é esse o ponto da nossa conversa, mas esse caminhar faz com que a educação em si, hoje no Brasil, ela esteja estruturada para a reflexão. E em sendo para a reflexão, e vale lembrar que esse processo é muito recente, né? Falar de 88, estamos falando que 10, 15 anos depois, essas ideias vão chegar na formação de professores e, portanto, nós estamos no momento que justamente agora, né, estamos aqui anos 2020, trabalhando essas perspectivas mais críticas, talvez de 10 anos para cá, um pouco mais, algo assim, para que os professores popularizem e trabalhem essas perspectivas em sala de aula. E, portanto, se eu não tiver falado uma bobagem muito grande, Michael, parece que dentro desse contexto que vem a perspectiva não apenas de pensar uma legislação e a atualização dessa legislação, que é o tema que você está aqui, mas de pensar todo um contexto de uma educação antirracista. É um pouco disso, né, que é a construção das leis. Isso. Se a gente for pegar, por exemplo, a 10.639, a 11.645, a gente também está dentro desse processo que você falou aí, pós-88. Porque essa lei ela vem como um ato legal, um ato constitucional e que deve ser trabalhada nas escolas. Mas, na sua fala, quando você falou da questão da geografia e da história, me lembrou muito do professor Milton Santos, quando ele vai dizer que a geografia ela também pode fazer essa discussão entre a geografia física e a geografia humana. E eu acho que, se a gente for pensar essa questão de criticidade dentro da escola, acho que essas duas categorias elas são fundantes, principalmente para a gente pensar a criticidade no espaço educacional. Então, quando a gente vai discutir mesmo essas questões pós-88, a escola ela vem sim passando por esse processo de criticidade. O que ocorre é que a gente vive dentro de uma estrutura, e aí, como você mesmo disse, a gente vive também sobre determinado poder, a gente também precisa ficar se reafirmando enquanto esse processo de criticidade dentro da escola. Porque não é um processo fácil. Como eu disse no início da fala, você tem teóricos que vão dizer que a educação, se nós não tomarmos cuidado, ela vira um processo alienador. E o Paulo Freire ele deixa isso muito claro nas suas escritas. Então, quando a gente traz, sim, essa categoria da criticidade amparada pela constitucionalidade da legislação, a gente começa a encontrar um caminho
para chegar na lei pensando uma educação antirracista. O que é uma educação antirracista? A educação antirracista, professor, é uma educação que vai pensar tanto naquela criança preta, tanto naquela criança branca. Porque a gente não pode negar que na escola nós também não vamos ter crianças brancas ou crianças com outras etnias, ou de outras etnias, melhor dizendo. Uma educação antirracista é aquela educação, por exemplo, vai fazer uma criança negra entrar numa escola e sair sem ter passado por um processo de racismo dentro da escola, que é o lugar que nós construímos. Eu vou à escola. Lá, as crianças constroem a escola também como uma espécie de acolhimento. Eu vou para a escola. E aí, quando essa criança negra ela chega na escola e ela se dá com comentários racistas e etc., opa, então, assim, a educação antirracista, ela vai proporcionar para que essa criança não passe por esse processo. A educação antirracista, ela vai dar a essa criança preta uma identidade também. Essa criança preta, ela vai ouvir, ela vai ver que o povo preto também fez ciência, que o povo preto também fez matemática, que o Egito ele fica na África, que ele não fica na Europa, como muita gente pensa. Então, assim, a educação antirracista, ela vai num caminho do que nós vamos chamar de descolonização do currículo. Nós também vamos mostrar outras vertentes de educar. E essa outra vertente é uma vertente africana, uma vertente preta. A educação antirracista, ela vai dar formação para esses professores numa perspectiva de olhar para aquela criança preta e fazer, e aí a gente pega a categoria da criticidade, e fazer esse professor discutir essas questões dentro da sala de aula, dizendo, olha, o racismo existe, e o Brasil ele é estruturado nessa perspectiva, e aqui dentro nós vamos discutir como é que nós, enquanto sociedade, enquanto escola, podemos pensar no mundo plural, no mundo democrático, no mundo não racista. A educação antirracista é aquela que o professor abre um livro didático e ele começa também a problematizar como é que a figura do negro está posta naquele livro didático. E como é que vai dar, e como é que essa imagem posta de forma negativa, como na maioria das vezes, impacta no processo de identidade da criança preta. Então, assim, falar de educação antirracista é falar de emancipação, é falar de afetividade, é falar de uma educação plural, é falar de caminhos para uma sociedade não racista, enfim, é uma série de processos. E discutir educação antirracista, por exemplo, eu discuto formação de professores, mas tem gente que vai discutir identidade, tem gente que vai discutir espaço, tem gente que vai discutir território, enfim, é uma série de categorias. Resumindo, na minha perspectiva, uma educação antirracista é isso, é a educação que a criança preta consiga entrar numa escola, sair sem sofrer o racismo, que uma criança branca se compreenda dentro dessa estrutura, para que também não reproduza o racismo, e uma educação em que esses professores também passem por uma formação pensando nessas perspectivas. Você sabe que o resumo que você deu agora, ele me toca muito, porque recentemente eu tenho uma filha de 6 anos, a Helena, que eu amo, e a Helena, foi muito complicado explicar para ela que preto também é cor de pele, porque Uhum. a ideia que ela reproduz, né, e óbvio, é uma criança, mas é que cor de pele é aquele beijinho que tem Isso. no Faber-Castell, né? Então, para você virar e falar, não, filha, não tem cor de pele, né? E você vê que como que isso se enraiza e é o tal negócio, santo de casa não faz milagre. Uhum. E a gente tem que dar a cara a tapa para que a gente possa evoluir em função dos nossos paradoxos, em função das nossas contradições. Senão não tem sociedade, entendeu? Senão é vertical. E para ser vertical não é o caminho da Constituição de 88, que tanto a gente quer que seja colocada em voga, né? E veja bem, uma criança que já começa com a perspectiva que a cor de pele, o preto não é cor de pele, que olha à sua volta e vê, né, um contexto em que a desigualdade tem
muitas vezes, uma relação direta com a sociedade que o subemprego tem uma cor de pele muitas vezes, a comunidade tem uma cor de pele muitas vezes, né? Não como algo dado, mas como algo que, se não for devidamente conduzido, é percebido, fica muito difícil, se não houver todo um trabalho, você desmitificar o cidadão para que ele não seja estruturalmente preconceituoso, Sim. né? E eu vejo que existe um desafio muito grande na sua pesquisa, portanto, né? Porque até fico imaginando os impactos que devem existir para fazer a formação docente com base nessas legislações. São muitos desafios? São desafios e só para fechar, por exemplo, o que é uma educação antirracista, um dos trabalhos mais lindos que eu fiz na minha vida, professor, foi um ensaio fotográfico só com crianças pretas. E Ai, se você um dia sentar com esses alunos e perguntar qual foi a experiência, são relatos que parece que nem são de crianças, que são de adultos que já viveram mundo afora. Sabe, de depois meninas e meninos negros chegarem para mim e falar assim: professor, nunca me chamaram para tirar uma foto. Professor, nunca falaram para eu sorrir, que eu sou linda. Então, assim, é um outro tipo de escola. E aí, quando teve esse projeto, os meus alunos brancos, eles tinham total consciência de que aquilo deveria acontecer. E foi muito bacana. Então, assim, mais um exemplo do que é educação antirracista. Agora, os desafios, eles são muitos. Por quê? Você tem tanto a questão da estrutura escolar, tanto a questão do subjetivo. Porque quando a gente pensa na questão de lei, na questão institucional, muitas das vezes foge a questão subjetiva. E eu posso afirmar numa boa que tem professor que não quer trabalhar essas questões, porque acha que não tem necessidade, porque acha que só existe porque nós, movimento negro, falamos demais. Então, assim, os desafios, eles vão de gestão, de professor, de escola, família. Tem muitos pais que, quando a gente propõe uma educação antirracista, a família acha que nós vamos ensinar macumba. Sabe? Aí você vai lá conversar com o pai, desconstruir o que é macumba. E falar assim: não, pai, macumba é um instrumento musical, fique tranquilo. A religião é candomblé. Mas a cultura africana ela não se resume só no candomblé. Então, assim, os desafios são muitos, mas as vontades também. Eu gosto muito de uma frase do do Libânio, em que ele vai dizer: olha, se determinadas parcelas da sociedade têm o poder, nós que somos professores temos o poder da verdade. Então é com esse poder da verdade, professor, que eu prezo por uma educação antirracista e que eu enfrento esses desafios. Como, por exemplo, eu já me deparei com vice-diretora me chamando na sala, perguntando se de fato aquilo era necessário, porque todos são humanos, então, inclusive na nossa escola não tinha esses problemas. Então, assim, tudo é um diálogo. E aí, a partir desses diálogos, desses problemas, você começa a fazer as discussões. Imagino que você tenha que lidar cotidianamente com muitos estereótipos, né? E sem fazer nenhum tipo de pano quente, mas isso também, até dado a nossa consciência aqui, infelizmente, tem a ver com esse processo nosso recente de tentar se autocompreender enquanto sociedade, né? E aí me parece que deve ser bem doloroso como que esses preconceitos ligados a esses estereótipos, né, surgem até como uma espécie de disputa de narrativas, algo assim, não? Sim, esse, esse processo de educação antirracista e, como você falou mesmo, de sociedade, por exemplo, um documento muito importante que reverberou essa lei da educação antirracista foi depois da Conferência de Durban, em que o Brasil, enquanto Estado, se reconhece como um país que foi estruturado a partir do racismo. Então, assim, quando você traz esses elementos para fazer essa discussão, pegando um pouco da minha última fala, você
precisa ter esses elementos para você conseguir ocupar determinados espaços, porque foi como você trouxe a questão da narrativa. É uma disputa de narrativa. A escola também ela tem a sua disputa de poder. E, por exemplo, se eu encontro um diretor que não quer trabalhar essas questões, mesmo estando na lei, ali naquele momento vira uma disputa de narrativa. Porque vai ter um embate. O Michael, pensando numa perspectiva antirracista, e, por exemplo, esse diretor, essa diretora que vai negar essas questões. Então, as disputas de narrativa, e aí isso indifere se é questão do racismo, questão do gênero, enfim. A escola, ela sim, ela é pautada por essas discussões, por essas disputas de narrativa. E a disputa de narrativa também está ligada à questão de poder, porque muitas das vezes, dependendo do espaço que você está ali na escola, você poderia fazer muito mais. Mas algumas coisas relacionadas a essa questão da narrativa, a essa questão da disputa, te impedem de você avançar. Nesse sentido, o que você identifica como elemento-chave para que a legislação seja eficiente? O que você identifica como, tendo em conta todo esse contexto extremamente desafiador, e eu lembro de conversar não só com você, como com muitos colegas e alunos, que quem envereda para a educação, quem envereda para humanas, é um desbravador, né? E então, assim, o desafio parece que é o tempero da nossa comida. Contudo, quando a gente trabalha essas questões que envolvem uma mudança de paradigma, né, no sentido da sociedade se conhecer, no sentido da sociedade vencer estereótipos, o que você identifica como elemento-chave ou elemento-chave para que possa se existir uma educação antirracista, tomando por base, inclusive, a legislação que você bem coloca, que é tema dessa live? Pro, isso é uma pergunta que nós, que trabalhamos com educação antirracista, nos fazemos. Porque, assim, como é que de fato a gente vai conseguir a efetivação dessa legislação? Eu penso que é primordial, isso é uma coisa que, por eu trabalhar com formação de professores, eu chego nessa análise. A formação dos professores. Enquanto, de fato, você não ter essa formação, e aí a gente tem que tensionar essa formação. Porque tem muitos professores que fazem esse processo de educação antirracista, esse processo legal, legislacional, de maneira muito branda na universidade. Sabe? São 6 meses, tá bom, acabou. Você vê que em muitos espaços, muitos cursos, é apenas para cumprir o protocolo que a legislação manda. Então, eu acho assim, a efetivação da formação do professor, ela é primordial, pensando numa educação antirracista. Porque essa legislação, ela vai ser aplicada onde? Na sala de aula. Então, se você vai aplicar uma legislação na sala de aula, que esse professor foi formado de maneira em que não atenda de fato o que precise, vai reverberar nessa questão da sala de aula. Vai reverberar no que nós vamos falar de praxis, né? Que é no seu dia a dia ali, na sua prática. Então, a formação de professores é fundamental. Um outro processo que eu acho importante, que é você ter a fiscalização de como essas instituições estão fazendo essa formação de professores. E isso é uma coisa que o Brasil ainda não aprendeu a fazer. O Brasil, ele faz o processo para saber se a lei ela está ali no curso, no PPP, enfim. Mas ele ainda não está fazendo essa discussão de qualidade. Como é que está sendo a qualidade dessa disciplina ou dessa discussão dentro dessa formação de professores. Então, para mim, o caminho é esse, é você pensar essa formação séria, sem ser um puxadinho. Você tem cursos, universidades que ainda fazem, por exemplo, essa formação de maneira muito rasa, sabe? Que diga, olha, vocês vão trabalhar com essa questão e passou.
Uma coisa interessante que teria que acontecer, penso eu, uma transversalidade. O professor ver essas questões em diversos momentos do curso, e não apenas em 6 meses. E aí eu penso eu que com certeza esse professor ele vai sair dessa universidade com uma nova perspectiva, porque a efetivação da legislação na educação é nossa, é dos professores. É nós que vamos trabalhar com essas questões no dia a dia. Então, se a gente não tem uma formação embasada, de fato, nessas questões que atendam e que façam que tenhamos esse processo de educação antirracista de maneira extensiva, de maneira grande mesmo, vamos popularizar, infelizmente ainda a gente vai dar muito murro em ponta de faca. Eu vejo que esse assunto não tem como ter um lado angustiante. Eu imagino que seja um dos temas de impacto no sentido de rever a sociedade, tal qual, sem comparar, é claro, a questão de gênero, que é outra Sim, discussão ampla, né? Que no final das contas, o que que nós estamos discutindo aqui? Quem somos nós, quem somos nós? né? E, nesse sentido, a aceitação do vertical, do bonitão aqui branco, né? Que, em função disso, já tem uma série de espaços e possibilidades, passa no sentido de eu me reconhecer como parte de uma sociedade mais ampla e enaltecer aquilo que não é o modelo majoritário, né? Para quê? Para que a gente possa ter uma identidade plural e enriquecer nossa sociedade, né? Então, o esforço é no sentido de compreender, né, no sentido de poder ter uma troca para que tenha uma busca verdadeira pela cidadania, que, em última instância, é a finalidade da cidade. Né? A cidade, polis, é sinônimo de política. E a cidade, ela é feita para a felicidade. Se a gente está buscando uma perspectiva humanística, ou uma perspectiva cidadã, né, que existe conexão entre essas duas ideias, eu não consigo ser feliz se o meu colega de sociedade, né, se o meu irmão não é. E, nesse sentido, pela sua fala, em que pese a questão antirracista, obviamente, mas eu acho que temos aí, portanto, algo mais emancipatório, que é a gente ter uma honestidade científica, uma honestidade social para enfrentar de frente as nossas mazelas e usar desse instrumento para fazer com que os popularizadores, né, que são os professores, cada vez mais trabalhem a educação antirracista em sala de aula. É mais ou menos por aí o caminho da nossa encrenca, né, Michael? Por quê? Assim, quando a gente está discutindo educação antirracista, a gente tem que, de novo, lembrar que a escola ela está inserida numa sociedade, como você bem trouxe. E aí, pegando a questão que você trouxe, você, enquanto homem branco, que ocupa determinados espaços, quando a gente tensiona essas discussões a partir da 11.645, a gente encontra uma sociedade que ainda não quer discutir essas questões. E aí, quando você estava falando, me lembrou da Cida Bento, em que ela vai discutir branquitude e brancura, em que ela vai dizer, olha, discutir raça, discutir racismo, também é discutir privilégios no Brasil. E muitas das vezes, essas pessoas que detêm o privilégio não querem discutir. Então, se essas pessoas que detêm o privilégio que vão para a educação, elas precisam sim discutir os seus privilégios, porque não dá para eu querer discutir a educação antirracista se eu não me coloco enquanto corpo antes. Antes de eu discutir educação antirracista, professor, primeiro eu me coloco enquanto um homem negro, enquanto um menino periférico de escola pública. E penso eu que esse professor branco, ele também precisa se colocar enquanto agente. Quem é esse professor? Quem é esse corpo que vai ocupar essa sala de aula? Então, são todas essas questões que a formação do professor precisa trazer. O elemento-chave é como que nós estamos formando esses professores.
Porque esses professores, eles vão para a sala de aula. E quando eles vão para a sala de aula, eles não vão encontrar essa escola igual. Eles vão encontrar a escola que tem a criança preta, que tem a criança branca, que tem o indígena, que tem o quilombola, que tem os imigrantes, sabe? É essa escola que o professor ele encontra. Então, essa formação, ela precisa passar por essas categorias de maneira com muita qualidade, com muita intensidade. Não dá para ser uma pincelada, porque eu, enquanto professor e enquanto pesquisador da temática, o que eu vejo a legislação nós já temos, professor. A lei está aí. Agora, se a gente pensa por que não há essa eficiência, a gente tem que discutir também. É claro que você não vai conseguir achar a resposta apenas na formação de professores. Quando a gente fala de racismo, a gente fala de estrutura, entendeu? Esse processo está aqui no Brasil há mais de 500 anos. Mas, quando a gente escolhe a categoria de análise educação ou formação antirracista, a gente sim precisa perpassar por essa formação de professores. Eu acho que a formação de professor é um dos caminhos primordiais pensando numa educação antirracista. Muito, muito bom. E aí estamos falando no sentido de, para quem não sabe, um professor, ele lida, em média, com 50, 100, 200 alunos por ano, né? Então, eu canso de fazer essas estatísticas e digo de boca cheia que um docente, ele, num prazo de 1, 2, 5 anos, ele fala com 1.000, 2.000 pessoas, né? Sim. Então, até o elo da nossa amizade veio de uma sala de aula e esses elos, eles podem prevalecer, podem perpassar esses espaços e esse tema, eu acho que é um tema-chave para que esses elos possam acontecer no sentido de a gente explicar quem somos nós, quem é o brasileiro, né? A gente tem o brasileiro do Darcy Ribeiro e de tantos outros antropólogos, sociólogos que nos explicam, mas eu quero também conhecer o brasileiro paulista, paulistano da Carolina e entender, até tomando por base as nossas contradições, sobretudo com uma Constituição que é cidadã, né? O quanto que a gente consegue se explicar. E para se explicar, eu não estou preso ao fenotipo. Para me explicar, eu estou preso aos processos. Entendendo os processos para que possamos criar algo que seja ultrapasse as barreiras daquilo que nós, em grande parte, fomos incitados a aprender, né? Fomos incitados a ter como parâmetro de sociedade em um momento anterior à Constituição e também no momento dessa transição, né? Então, eu não queria dar a última palavra, né? Por isso eu faço questão que você tenha voz para comentar e dar as suas últimas considerações, porque nós já estamos aí caminhando para o final da nossa live. Michael, qual a sua mensagem? O que você quer deixar aqui para quem está assistindo a gente? Eu vou pegar o gancho, professor, da palavra processo, como você falou. Achei muito interessante. Sim, nós vivemos em um processo. E para quem está ouvindo, eu quero que vocês saiam e reflitam. A gente tem uma concepção de movimento negro anos 80 no Brasil. Eu, enquanto pesquisador, enquanto militante, eu reconheço a institucionalidade desse movimento em 80. Começamos a ter sedes, começamos a caminhar dentro da legislação. Mas esse processo, usando a palavra processo, de movimento negro, ele acontece aqui no Brasil desde que, quando o primeiro escravizado, e uma educação antirracista vai ensinar pra gente que não se fala escravo, se fala escravizado. Porque ninguém nasce escravo, você se torna um escravizado. Escravizar-se também está ligada à questão de poder e política. Então, quando você compreende esse processo de que o primeiro escravizado pisou aqui no Brasil e esse movimento negro ele já se fortaleceu, porque quem derruba a escravidão, por exemplo,
são os levantes, não é Princesa Isabel, a gente tem esse olhar dessa importância dessa lei que está aqui entre nós. Então, o que eu quero falar para as pessoas é que a 11.645, porque ela nasce como 10.639, só que ela só nasce com a questão afro. Aí ela vira 11.645 para trazer a questão indígena, que também é importante. Então, professor, essa 11.645, essa 10.639 é fruto de uma luta histórica, como é a luta histórica das pessoas pretas desse Brasil, que chegaram aqui depois do século XV. Então, nós não estamos falando de uma lei que está aqui há 15, há 20 anos atrás. Nós estamos falando de uma lei que ela é construída há 500 anos no Brasil. Então, é uma lei de suma importância, é uma lei de reparação, é uma lei que dá voz a quem precisa. E a mensagem que eu deixo, e já agradecendo essa live, esse bate-papo, que eu adoro falar de 11.645, de formação de professores, é que os professores se compreendam enquanto agente, se compreendam enquanto críticos e também se reconheçam enquanto formadores. E aí a gente tem que tensionar que tipo de formadores nós somos, que tipo de educação eu estou perpassando para os meus alunos em sala de aula. A mensagem é essa. A minha mensagem, a minha formação e o que eu estou passando para os meus alunos é uma educação antirracista. É uma educação em que essa criança preta ela vai entrar na escola e ela não vai se sentir oprimida. Ela não vai se sentir ofendida. É essa educação que a criança preta vai se ver nos materiais didáticos como agente, não só como escravizado. Porque sim, é importante, não dá para negar a escravidão no Brasil, mas também a gente não pode ficar só nela quando a gente vai falar da questão preta. Então, assim, a mensagem é essa, que possamos construir, professor, uma sociedade plural, democrática, antirracista, antimachista, anti-homofóbica, contra qualquer tipo de opressão, uma sociedade que reconheça as crianças pretas, uma sociedade que tensione essas questões. Porque tem o dado que as crianças pretas, elas são as que mais ocupam a escola pública, mas elas não são a maioria que terminam. Então o professor ele precisa discutir por que elas não são a maioria que termina se elas são as crianças que mais ocupam. Por que essas crianças, quando elas abandonam a escola? A gente tem um índice de abandono da criança preta na escola horrível. Então, assim, professores e quem está ouvindo, vamos pensar, vamos refletir. Vamos compreender que nós vivemos em sociedade e existem parcelas dessa sociedade que, de fato, não são atendidas ou passam por um processo de invisibilidade. E a educação antirracista, enquanto ambiente escolar, ela traz essa visibilidade para a temática preta, para as crianças pretas, para a criança branca, para a criança indígena, enfim, a criança que está ali no espaço. Porque quando a gente faz a educação antirracista, ela vai criando outras facetas, porque você vai abarcando outras categorias. Porque é um processo de humanização, professor. É um processo de reintegração. Então, assim, a mensagem é essa, mas principalmente o professor se reconhecer enquanto peça principal no gatilho dessa legislação e na implementação de forma clara e evidente. A educação acontece no contexto da cidade. A cidade é o espaço, segundo os gregos, segundo Aristóteles, da busca da felicidade. Sim. O nosso objetivo aqui com esse papo poderia ser justamente tentar encontrar o que a Carolina não encontrou. Porque ela esquentei o arroz e os peixes e dei para os filhos. Depois fui catar lenha. Parece que vim ao mundo predestinado a catar. Só não cato felicidade. O nosso papel aqui, 50 anos depois, cerca de 60 anos depois, melhor dizendo, de quando ela escreveu essas linhas, é no sentido de que ela possa catar a felicidade a partir de nós, como professores, de nós enquanto sociedade, possamos levar uma mensagem humanista para todos aqueles que estão próximos da gente, sobretudo na seara da escola, que é um dos ambientes que se encontra na
cidade. Michael, Exatamente. muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Espero que você possa estar conosco novamente aqui em outras ocasiões. Sim. O Michael, aqui na nossa descrição, aqui no Instagram, nós vamos deixar mais algum conteúdo. O Michael falou de uma exposição aqui de fotos que me chamam a atenção. E eu peço para que as pessoas curtam aqui o nosso canal, para que a gente possa continuar tendo esse tipo de diálogo, possamos levar à frente essas perspectivas todas aqui. Marco, muito obrigado. Obrigado a todos os participantes. E essa live vai ficar disponível aqui no canal da RS Educação e no perfil do Marco também. Axé, professor. Gratidão. E termino com Carolina de Jesus, uma mulher preta que passou por todos os processos, mas sabia que era preta e quão é importante ser uma mulher preta como combatente do racismo. Carolina dizia assim: se é que existe reencarnação, eu quero voltar sempre preta. Tamo junto, mestre. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Boa noite a todas e todos. Se Obrigado, puderem, galera. Boa noite. levem essa mensagem para as pessoas. Levem essa mensagem do Michael para seus amigos próximos. Vamos popularizar essa ideia de humanismo, sobretudo a partir da discussão que fizemos hoje. Obrigado. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.